O João deve chegar com tempo. Muito bem. Pode começar, professor. Podemos começar? Podemos. Meus cumprimentos a todos, né, e todas. É um prazer, né, estar de volta nesse terceiro encontro, né, da segunda etapa. O conto de hoje, o conto que foi proposto, né, pelo próprio título, ele já é um pouco assustador, né? A galinha degolada. Esse conto é do Horácio Quiroga, né? Acho que a primeira coisa é situar o autor, né? Quem foi esse escritor, né? Onde ele viveu e como foi a sua vida, sem que com isso a gente queira fazer um biografismo, a obra e a biografia. Mas a vida dele, do Horácio Quiroga, foi tão trágica, ou mais trágica do que os contos que ele escreveu. Ele nasce lá no Uruguai, né, em Salto, em 1878, e vai ter uma vida errante. Ele vai ficar se deslocando entre as cidades, entre Montevidéu, Buenos Aires e o interior. Ele tinha uma ligação muito forte com a floresta, com o campo. Agora, a vida dele vai ser muito trágica, porque vai ser marcada por muitas mortes e por muitos suicídios. A primeira morte significativa na vida do autor foi a morte do pai, quando ele era criança, morto por um tiro. Logo depois, passados alguns anos, o padrasto dele se mata. E, em 1905, ele vai cometer um homicídio, né? Ainda que involuntariamente. Ele erra, não sei, e mata um amigo dele. Isso faz com que ele fique muito deprimido, com que ele tente o suicídio pela primeira vez. E ele vai, então, ter uma vida errante, escrevendo em revistas e jornais e também se envolvendo em alguns empreendimentos agrícolas, tentando lidar com o campo. A vida dele, pelos relatos, pelos biógrafos, foi sempre muito difícil pela personalidade do autor. Era uma personalidade também difícil, uma personalidade com momentos agressivos e um relacionamento muito complicado com a família. A primeira esposa dele, ela também vai se matar. Os filhos, ele vai ter um filho com ela e mais 2 ou 3 em outros casamentos que também acabam seguindo o mesmo caminho, acabam também se matando. A filha dele se mata depois dele. E a vida dele vai ser assim, sempre oscilando, tendo momentos de ascensão, ainda que sendo reconhecido como um bom escritor. E ele vai terminar a vida dele, né, em 1937, já em Buenos Aires. Ele se mata ao saber que estava com câncer de estômago avançado, que nada mais podia ser feito. Então, ele se envenena. Quer dizer, uma história bastante trágica. Mas nem por isso ele deixou de desenvolver uma obra muitíssimo rica através dos seus contos. Primeiro, contos assim de horror, como, por exemplo, situar o conto de hoje dentro da literatura. Conto realista, naturalista, longe daquele realismo fantástico que foi o boom da literatura americana. E ele vai escrever muito inspirado pelo Edgar Allan Poe e pelo Baudelaire. São os autores que vão influenciá-lo. Então, ele tem uma obra muito rica. Ele tem contos de terror, contos assim muito agressivos, mas ele também vai ter contos em que ele vai expressar uma certa preocupação com o meio ambiente, né? Ele tem um livro de contos, Contos Selvagens. A literatura dele é muito vasta, histórias românticas também. Então, mas ele se destaca mais por esse caráter dos seus contos assim muito agressivos, com uma certa crueldade, digamos. Se nós pudéssemos colocá-lo dentro do campo da literatura, ele se aproxima do chamado teatro da crueldade, pela maneira com que ele narra as suas histórias. Então, feita essa apresentação, nós podemos
discutir alguns aspectos que me chamaram a atenção nesse conto, assim, para que vocês também possam falar, né, e ver como vocês sentiram. O primeiro impacto que a gente tem é a descrição de onde se passa a história. Lá no interior do Rio Grande do Sul, num cotidiano, aquele cotidiano rural, aquele isolamento das pessoas. E ele começa descrevendo a casa, né, o ambiente onde a história se passa. Um quintal delimitado por um muro alto, um banco, no qual estão sentadas 4 crianças, né, ou 4 jovens, cuja idade varia de 8 a 14 anos. E ele começa logo mostrando e descrevendo aquelas pessoas como idiotas. Ele escreve, né? São 4 idiotas que estão ali, apáticos, abúlicos, não é? Com os olhos vazios, com a língua salivando e com traços de abandono, né? Sujeira. Começa por aí. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente podia pegar para conversar é essa questão do termo idiota e o que ele tem representado e o que ele representou. Idiota, palavra grega, a princípio era usado para caracterizar pessoas com determinadas características de personalidade muito marcantes, aquele que vive no mundo próprio. Já no século XVIII, século XIX, a psiquiatria ela vai pegar esse termo, mais no século XIX, a idiotia, a imbecilidade e a debilidade mental vão ser classificações para o que na época se chamava de oligofrenia, ou seja, para aquelas manifestações decorrentes, né, de uma paralisia, de uma perturbação grave das funções cognitivas. E hoje esses termos foram abandonados, substituídos pela deficiência mental, severa, grave. A idiotia, como é que ela era descrita? Como são descritos os idiotas? Idiotas e imbecis são crianças, né, são pessoas que nasceram com uma grave encefalopatia. Encefalopatia essa que impede que elas se beneficiem das relações sociais, que elas desenvolvam uma personalidade, que elas se tornem um sujeito. São geralmente causadas por afecções pré-natais, principalmente doenças genéticas ligadas aos vários cromossomas. Então, o idiota e o imbecil, eles têm o quê? Uma vida praticamente vegetativa. Não falam, andam com dificuldade, têm dificuldade nos órgãos sensoriais e, com muita frequência, apresentam algumas comorbidades, né, chamadas malformações congênitas, que fazem com que eles tenham uma vida curta. Hoje, com melhores recursos da medicina, os idiotas e os imbecis têm uma vida um pouco mais longa. Porém, eles, pela própria dificuldade, pelo grande comprometimento, eles não se reproduzem, não é? Não se reproduzem. Então, aquelas doenças genéticas ficam ali. É claro que as oligofrenias, elas têm, hoje, chama-se, a deficiência mental varia de grau para grau. Tem a deficiência mental severa, grave, que envolve esses quadros pré-natais, e tem também as deficiências mentais, ou seja, a parada do desenvolvimento psicomotor numa determinada fase. As formas mais leves. As formas mais leves, ainda que algumas graves, a psiquiatria chamava de debilidade mental. Então, normalmente se usa o termo débil mental para um doente mental, mas, do ponto de vista da classificação psiquiátrica, débil mental era alguém que apresentava no seu desenvolvimento da personalidade uma parada muito precoce e não atingia determinados níveis de inteligência, níveis de conduta. Então, os débeis mentais podiam também ser moderados, severos e graves. Esse grupo dos débeis mentais, geralmente esse tipo de deficiência mental é provocado por fatores pós-natais, infecções pós-natais, por exemplo, a sífilis, a rubéola, o sarampo, hoje o HIV, ou então por questões sociais ligadas à pobreza, à má nutrição proteico-calórica,
mas também a má nutrição sociológica, a má nutrição afetiva. Então, a deficiência mental, a personalidade, ela vai ter determinadas características. Todo mundo conhece os testes que são feitos para avaliar, não é, o grau da inteligência, a capacidade que a pessoa tem de se relacionar e de desenvolver habilidades. Tem desde aqueles que são fronteiriços, próximos da normalidade, que aprendem, que são capazes de serem alfabetizados, têm uma linguagem, podem ter uma profissão, e os mais comprometidos, que vão necessitar de cuidados psicopedagógicos, acompanhamento familiar. Então, o que eu estou fazendo essa derivação é para mostrar que os personagens do conto, eles não são loucos. Eu queria fazer uma distinção entre a idiotia dos pacientes, hoje não se usa esse termo, e a loucura. A loucura, ela pressupõe o quê? Ela pressupõe um sujeito. Eles é um sujeito dotado de fala, dotado de linguagem. O louco é aquele que tem uma fala, que é dotado de desejo, aquele que, no processo de hominização, nas suas relações com o mundo, principalmente através da família, ele desenvolve o quê? Uma subjetividade. Ele é um sujeito, ainda que as crises, né, da loucura, a loucura se manifesta como uma perturbação da função simbólica da linguagem. Então, aquelas pessoas que lá estão, aquelas crianças, elas estão fora desse contexto, elas não se hominizam. Por quê? Porque para que você desenvolva a sua estrutura de personalidade, você precisa ter, de um lado, um bom código genético, você precisa ter, de um lado, a constituição humana, o físico, a estrutura cerebral e aquilo que determina o desenvolvimento humano, que são as relações entre outras pessoas. Todos nós temos, tudo que nós temos de humano, em um determinado momento, esteve fora. Ou seja, ninguém nasce homem, ninguém nasce formado. A gente vai, ao longo da vida, ao longo das relações, adquirindo e se hominizando. A criança, quando nasce, ela nasce prematura. Ela não só biologicamente, ela vai ter que aprender. Aprender com quem? Com os pais. Primeiro com a mãe, depois com o pai. Ela vai ter que escutar para aprender a falar. E, nesse processo, então, vai se caminhando da necessidade, que é instintiva, os instintos, que são respostas padronizadas, biológicas, elas vão sofrendo as modificações da cultura e as necessidades, que são físicas, vão se transformando em desejo. Então, o homem adulto é um homem dotado de linguagem e de desejo. Por isso ele enlouquece. Por isso que a loucura é uma condição essencialmente humana. Nós não compartilhamos com os outros seres vivos. Por quê? Primeiro, que nós somos os únicos seres que produzem os meios da sua subsistência. Primeira coisa. Depois, como os outros seres vivos, nós vivemos no mundo, mas nós representamos o mundo. Pela linguagem, nós temos uma dimensão simbólica. Então, o mundo está diante de nós e o mundo está dentro de nós. Isso nos diferencia, isso nos dá uma consciência, um conhecimento de cada um, né? Cada um é sujeito e objeto na sua consciência. Para isso, é preciso que haja, então, todo um desenvolvimento, todo um processo que envolve desde a gestação, o nascimento, os primeiros anos de vida, as primeiras experiências infantis, né? E até a idade adulta. Esses personagens que o Horácio Quiroga coloca, eles não, por lesões, por um desenvolvimento, por uma má formação do seu cérebro, eles não foram capazes de participar de toda essa riqueza que a história nos coloca. Então, eles vivem ali, no canto, rechaçados, né? A dificuldade, eles não se socializam. A gente sabe que, por exemplo, em sociedades antigas, por exemplo, como Esparta, todos os portadores de deficiências eram eliminados. Né? Em Roma, e mesmo nas sociedades mais próximas, sempre o isolamento dessas figuras. Né? O próprio Estado não atende às necessidades. Então, a primeira coisa que eu queria deixar é isso. Os personagens que estão ali descritos não são loucos. Então, não é um conto sobre a loucura, classicamente. O outro aspecto do conto que cabe assim a gente abordar é a família, são os pais, né? O casal que gera aqueles 4
aquelas 4 crianças que estão ali naquele grau profundo de deficiência mental, que o autor mantém o termo clássico da idiotia. É um casal jovem, né, 24 e 28 e 24 anos. Aí a condição existencial deles, isolados no mundo rural, dentro de uma rotina. E aí o projeto do casal, como o projeto de todos os casais, qual é? Ter um filho, é ter filhos. E aí é uma coisa interessante. Por que se tem filhos, né? Primeiro, principalmente, não é a princípio, porque se gosta de criança. Claro, criança depois a gente aprende a gostar, mas a motivação maior para se ter filho, qual é? É a permanência no mundo, é fugir daquela grande contradição, né, que nos acossa diariamente entre a permanência e o desaparecimento. Então, nós queremos ter filhos, né, para continuar vivo, para continuar existindo. Então, essa é a primeira questão que se coloca aí. Manter, né, manter a existência, prolongar a existência. Então, a finitude, né? Muito bem, fugir dela. A outra questão é um filósofo francês que vocês conhecem, o Althusser, ele já dizia que uma criança, quando nasce, ela já é velha. Por quê? Porque ela tem a idade do desejo dos pais. Então, primeiro o desejo, permanecer vivo, e depois todos os outros desejos que são colocados ali, aquilo que não se realizou, para se poder realizar através do filho. Isso fica muito claro quando a gente estuda o nome que as pessoas dão aos seus filhos, né? Vocês conhecem, ninguém conhece, de modo geral, um casal que chama o seu filho de Nero, por uma série de razões. Geralmente, Nero se dá esse nome ao cachorro, né? Então, quer dizer, isso está presente. Esse casal, então, jovem, ele vai ter uma primeira grande, né, um primeiro grande sofrimento quando o primeiro filho, aquele que se espera, né, com muita expectativa, nasce e, após 1 ou 2 anos, desenvolve toda uma neuropatia, toda uma encefalopatia e cai na idiotia. Então, eles sofrem, o conto mostra isso, e depois eles retomam a vida com a esperança de um outro filho. E o outro filho vem e a história se repete, a mesma perda, a mesma frustração, né? E, pela terceira vez, quando vem os gêmeos, a situação, a história se repete. Então, primeiro que a gente vê que haveria ali uma transmissão realmente hereditária, genética, porque ela vai sendo sempre igual, né? Tá ali. E, como diz o médico para o pai, não tinha muito o que fazer. No início, eles lidam, né? Eles ficam tristes, mas eles aceitam, há uma aceitação, que é comum nesses processos, né? E a mãe tenta cuidar das crianças ali, até que aos poucos ela vai então se afastando, e aí começa a haver, não é, uma troca de culpas, a relação se perturba, eles começam a se agredir, né? Tem algo muito simbólico quando a moça ela começa a ficar incomodada com a maneira como o marido andava, os passos dele incomodavam. Isso pode estar representando simbolicamente, né? Está andando para onde? Para onde vai? Para onde vamos? Não é? Não tem muito sentido. E ele também passa a ofendê-la, não é? Ela tinha um problema respiratório, uma doença, ele passa a chamá-la de tísica. E aí a discussão vai nesse contexto e começa a mostrar a doença, o hereditário como culpa, não é? Como a tara hereditária, que também é um outro momento que entra na história, principalmente na história da psiquiatria, no século XIX, com um autor chamado Morel. Morel era um psiquiatra, ele vai escrever um livro, ele vai fazer um tratado em que ele vai descrever a doença a doença mental como degeneração. Ele tem um tratado chamado Tratado sobre a Degeneração Moral, Física e Psíquica dos Alienados, em que a herança, a hereditariedade, passa a ser vista como uma tara, como algo ruim, algo que passa e que começa a estigmatizar as pessoas. Então,
as pessoas começam a sentir-se culpadas pela doença do filho, do parente, como se fosse uma vergonha que passasse e atravessasse a história das famílias. Não é muito ligada também a uma religião, a uma visão religiosa do pecado original. E isso aparece na discussão entre o casal, quando ela o acusa, né, de ter um pai que morreu delirante, que morreu em delírio. Quer dizer, há ali um intercâmbio de culpas, cada um projetando a sua culpa no outro. A história avança, e vocês devem estar lembrados, eu estou só pensando nesses aspectos, há uma certa reconciliação, ela já está afastada das crianças que ficam lá fora, e aí ele descreve o horror. Né? Elas passam um dia no banco, diante de um alto muro, acompanhando o movimento do sol no espaço. Né? Quer dizer, são as relações que eles têm com o mundo, relações sensoriais, nada além disso. Então, e abandonados. E a história reconcilia na medida em que nasce uma menina. Vem uma filha, e essa filha, então, ela não adoece. Os primeiros anos deles com ela, né, tem um momento que ela adoece, eles ficam muito angustiados, com medo que ela adoecesse. Né? Se esse casal tivesse vivido, por exemplo, os primeiros anos do seu casamento na Grécia, provavelmente eles teriam visto esse adoecer como uma maldição, né? Maldição dos deuses. Os deuses estariam contra eles. Mas como eles não vivem naquela época, o que a gente observa é que havia uma transmissão genética que eles vivenciam como uma tara, não é? E o fato de nascer uma menina e não ter a doença de não ser um menino, a gente pode pensar, quer dizer, uma especulação que não tem nada a ver com o texto. O texto, a ficção, tem outro sentido, que a transmissão seria por via paterna, né? Pelo Y, XY do cromossomo paterno, que quando vem uma menina, 2X, então aquele gene que seria dominante, ele é recessivo, ele não se manifesta. Mas aí vem também a grande ironia e a grande crueldade do autor no conto. Primeiro, a crueldade, né, que ele faz com essa série de crianças que caminham para o retardamento mental grave, para a idiotia, com aquelas características todas. E aí vem uma menina que recompõe um pouco a vida, mas que acentua a rejeição aos irmãos. A mãe, eles não podem nem entrar na casa. Tem alguém que cuida à distância. E aí a crueldade do autor, no sentido literário, vai ficar quando, num dia, né, um dia bonito, né, de céu azul, aquele dia que as pessoas se sentem bem, o casal está tão satisfeito com a filha que resolve, então, passear, andar pelo mundo, né, rever as pessoas. E tem uma cena, né, um certo ritual, que era muito comum em outras épocas, né? Matar uma galinha para o almoço. As pessoas iam no aviário, compravam a ave e tinha todo um ritual, né? Cortar o pescoço, guardar o sangue. Isso reproduzia rituais antigos. Se você olhar, você pode ver ali manifestações do chamado inconsciente coletivo, o ritual em certas religiões. Então, o autor marca isso da seguinte maneira: quando a galinha está sendo degolada, sem que ninguém esperasse, os 4 meninos, né, os 4 estão ali perdidos naquele mundo da idiotia, eles entram na cozinha e assistem ao ritual. Estão ali olhando. E a empregada, a moça que está ali, ela chama, né, a mãe deles, que fica horrorizada como é que eles entraram ali e pede que eles sejam retirados. Então, ali a gente vê um ritual em que os rituais todos, eles sempre pressupõem a participação dos iniciados. O não iniciado, o estranho, ele sempre causa o mal-estar. E aquelas crianças não estão iniciadas, quer dizer, não fazem parte daquele ritual, né, da família, do almoço. Então, eles saem. E aí vem a parte final do conto, né, em que eles passeiam e, na volta, com a criança, a menina resolve voltar antes para casa.
e sobe, é interessante isso, ela sobe no muro para ficar olhando o sol, coisa que eles também faziam. E aí eles vão pegá-la, o conto descreve bem, e ela vai morrer. Né? Vai morrer como a galinha morreu. E o casal, de alguma maneira que havia encontrado uma certa reconciliação com a vida, se perde. Quer dizer, termina o conto, né? O pai em desespero e a mãe fora do contexto. Aí, como é que a gente pode entender essa cena daquele momento? Né? De várias maneiras a gente podia pensar. Né? Primeiro, se nós olharmos, se nós sairmos da ficção, para a gente poder entender bem o significado disso, nós saímos da ficção para a realidade, nós vamos ver que aquelas 4 crianças, nas condições delas, em que elas não adquirem uma dimensão simbólica, uma linguagem, uma inteligência, e elas eram completamente apático-abúlicas, elas nunca poderiam, não teriam pragmatismo para, ainda que instintivamente, subir, pegar e matar. Então, mas só que na ficção isso é possível. Né? E aí a gente pode interpretar de que maneira essa morte da menina seria uma punição, né? Seria um castigo pelo abandono, mas profundamente eu acho que ali a gente pode fazer uma leitura pelo viés mais psicodinâmico, mais psicanalítico, seria a volta do recalcado. Todos os recalques daquela família, daquele casal, todas as frustrações que estavam representadas por aquelas 4 crianças numa condição muito difícil diante da vida, naquele momento aparecem, né? E aparece com uma força muito grande, como se fosse a liberação do instinto de morte. Ali, o conflito que havia na família entre Eros e Thanatos, entre o amor e a morte, estava muito claro. Há um casal que passa, depois de um certo tempo, negando uma parte da sua vida, da sua história. Está ali. E que rompe, e que quebra todas as defesas que levam a essa função trágica. Eu estava pensando, para terminar, para a gente poder conversar bastante, quando eu acabei de ler o conto, eu me lembrei de um texto, não me lembro bem agora, do Pascal, né? Em que ele coloca as coisas mais ou menos assim, o instinto, a questão da relação, como a personalidade, né, se forma no homem, né? E que a gente vê por outro caminho, o instinto, o coração e os princípios. O instinto é aquela parte nossa que não é aculturada, que não é social, que é na vida normal, nós não temos mais instintos. O instinto são reações automáticas que a cultura e a educação vão transformando em desejo e em outros valores. Então, ali, aqueles 4 estavam imersos no instinto, naquilo que os gregos chamavam a vida nua, que é a vida dos animais. O coração, se nós pegarmos a fala do Pascal, mostra a passagem do homem exatamente da vida instintiva para a vida do afeto. Né? Classicamente, eles achavam o coração como sendo o centro da vida psíquica. Então, o afeto. Então, ali, naquela família, há uma luta, né, entre o instinto e os afetos. E, logicamente, essa luta vai prejudicar, vai romper aquilo que dá sentido à vida das pessoas, que são os princípios pelos quais nós nos norteamos, ou seja, a noção do projeto que conforma, que configura a liberdade. Então, esse conto, a meu ver, coloca isso. É um conto, né, muito duro, é um conto que poderia ser um conto de horror, mas, seja como for, é um conto, uma obra do Horácio Quiroga, é uma obra que fala fundamentalmente da existência humana, fundamentalmente. E esse conto é uma expressão dessa questão da existência humana, da sua finitude, da infinitude e dessas pulsões que nós todos vivemos, que nós possuímos. Né? De um lado, a pulsão de morte, que está ali, e de outra, o amor, né? Eros, a pulsão de vida. Então, eram essas contribuições que eu queria trazer, foi o que eu peguei do conto, e agora vamos conversar um pouco. Né? Eu acho que a gente pode conversar, ouvir as perguntas também.
as críticas a essa abordagem. Vamos lá, Inês. Por enquanto, quem quiser perguntar, fique à vontade. Falar. Alguém falou que tinha feito umas anotações, isso é muito bom. Bárbara. A Bárbara. Bárbara, sim, sim. Oi? O que eu achei interessante, né, pelo menos que eu observei, o casal só nomeia a menina, né? Os garotos eram só os idiotas, né? Ela, sim, era Bertinha, né? O casal tem um nome, né? Eu nem citei o a nome. garota tem o nome. Sim. Isso. Ela não, as crianças é como se não existissem, né? O nome do pai também não aparece, não é? Aparece o nome da mãe. Não tem o nome do pai, o nome da lei, da autoridade. Isso mesmo. O nome do pai também não. Olha só. Isso mesmo. Tem só o nome da família no início, né? Eu não me lembro agora, não sei o que, Ferraz. Né? O nome da família. Porque eu achei assim, o conto também muito irônico, né? Ele, não sei se eu exagerei, né, na interpretação dele, mostrar ali que aquele amor do casal facilmente se rompe, né, quando nascem os idiotas, né, porque são nomeados, né? E quando as crianças também elas matam, lá degolam a menina, né? Como se fosse a galinha. E como se voltasse, né? A morte entra, né? E aquele vínculo afetuoso, porque eu acho também que os idiotas não havia naquelas crianças um investimento amoroso, né? Não havia nada, né? Nada, né? Só a rejeição, né? E quando a menina morre, é como se aquele de novo, né, acaba todo o afeto, né, acaba. Eu só não entendi, aí uma dúvida, entre outras coisas, né, por que o suspiro dela era que nem um ronco, eu não entendi o que ele quis, qual seria a metáfora aí usada, né, o suspiro da mãe, né? Sim, quando ela sabe da notícia. Sim, quando a garota morre, no final mesmo, né, diz assim: Berta chegou a ver o piso inundado de sangue e só pôde levar as mãos à cabeça e lançar-se nos braços do marido com um suspiro, que era um ronco. Alguma coisa eu acho que ele quis dizer ali, né? Era a questão da angústia dela, né? O mundo que desaba, né? Como se a história se repetisse. Sempre uma história de perdas, né? Agora com a morte. Estava bem ali. Agora, essa história do abandono, o autor, você pegou bem. Logo no início, ele diz isso. Quando ele olha, quando ele vê as 4 crianças ali, ele diz sujas, com sinais de abandono materno. As observações estão muito claras. Ele tem uma certa ironia. E a questão da alimentação, né? A mãe que alimenta, né? As crianças olhando para a menina como se fosse um alimento. Deu a impressão disso, né? Como se fosse um alimento também, né? Exatamente. Uma conduta automática, né? Veja que a menina recebe todo o afeto que eles não tinham, né? E ela vai se tornando, como diz o autor, vai se tornando mimada, né? Vai se tornando um pouco insuportável, segundo o autor. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Já que ninguém está falando, eu vou falar uma coisa que me chamou a atenção. Só já vou pedir desculpa em adiantamento, que eu estou com uma criança aqui na sala, então pode ser que vocês ouçam algum barulhinho aí de criança. Mas, assim, me chamou muita atenção no conto a questão do uso dos pronomes possessivos, né? De que quando as coisas estão bem, né, uma coisa compartilhada entre os dois, mas quando a desgraça vem, né, é bem demarcado, né? É seu filho, não é meu filho mais, né? São seus filhos, né? Então, o discurso é esse, né? Ele exatamente. Olha, isso é interessante, essa sua fala. Ela responsabiliza ele pela herança familiar, né? A doença do pai dele, que morre, parece que louco, né?
e ele a acusa pelo nascimento dos filhos, pela doença que ela tem, a doença pulmonar, que não fica clara, né? Se é uma tuberculose. Eles chamam, inclusive, ela de cobra tísica. Justamente, é um equilíbrio que se rompe com muita facilidade. Mas ele fala, em algum momento, que ele cita que essa questão da cobra tísica dela, né, que ela é responsável pelas meningites das crianças. Eles teriam Quer dizer, ele atribui ainda a uma doença, ainda por cima, não é nem questão genética, né? Porque realmente as crianças parece que elas nascem bem e no primeiro ou segundo ano elas têm um quadro provavelmente de meningite. Também a meningite, quanto mais precoce, mais sequelas ela deixa. Muito bem, vamos lá. Vamos lá para as perguntas aqui do chat. Aí depois a gente já pode. Só um comentário antes, que a Ana Freire comentou o seguinte: o pai é denominado no conto pelo nome da família dele, sobrenome, Mazzini. Ele está falando sobre a questão. Oi? Qual o nome dele? Eu não me lembro agora. Mazzini. Mazzini Ferraz, é o nome. Mazzini, isso. Aí o Lucas faz a seguinte pergunta: gostaria de saber mais sobre o que você chamou de a volta do recalcado. Se puder explicar mais um pouco. Olha, a volta foi uma leitura que eu fiz, né? Essa violência, essa movimentação que aquelas crianças fazem. É como se tudo aquilo que lhes foi negado estivesse soterrado e aparece, né? Toda a loucura da família aparece ali, naquele gesto daquelas crianças. Isso é que é o recalque, né? A volta do recalcado, das coisas que não são ditas, porque uma boa parte da história tem o não dito, não é? Muito na relação entre os pais. Então, esse não dito ele aparece de uma forma muito dura, muito trágica, né? Que é o assassinato da menina. Isso é que eu quis chamar de a volta do recalcado. Tem um comentário aqui da Vanessa. Sim. A importância do abandono e do desamparo dos 4 irmãos, principalmente o abandono materno, para a constituição subjetiva do sujeito. Sim. Porque ela é isso mesmo. Quer dizer, aquelas crianças, a questão delas, enquanto graves deficientes mentais, como o autor chama, coloca na classificação de idiota, eles realmente tiveram, seja por genética ou até pela meningite, uma grave lesão, uma grave injúria ao seu sistema nervoso central. O cérebro é um instrumento da conduta. Sem ele, a gente não se humaniza. Então, eles estavam ali numa vida vegetativa mesmo. Ali já não é uma questão, por exemplo, a gente vê na clínica, às vezes, crianças que apresentam um rendimento escolar mais baixo, que têm um certo retardo, por uma questão afetiva, por uma pobreza afetiva. Não era ali o caso, porque eles realmente, pela grave injúria a uma das dimensões que formam a pessoa, eles não se apropriavam daquilo que lhes era oferecido. Apesar do abandono, da rejeição que os pais fazem depois de algum tempo, eles no início têm um afeto, eles investem um afeto. Eles são cuidados no início, mas também eles não tinham condições desse processo de desenvolver um sujeito, uma subjetividade, uma afetividade. Eles ficam presos ali naquela estrutura, numa vida vegetativa. Isso é que é o problema ali. Pode falar, Vanessa. Boa noite. Boa noite. Boa. Professor, eu fiz uma leitura, tudo bem? Eu fiz muito boas, né? São muito para a leitura, não cabe uma só, né? Sim, é maravilhoso, né? Sim, isso é muito bom. Como que Quiroga é marcado muito pelo fatalismo, né? Sim, pela tragédia que foi a vida dele. Sim, e os seus contos também, né? Todos eles. Então, tem uma, como o senhor falou, tem uma crítica
a utopia de família, né? De família perfeita, né? E também eu vejo aqui a questão da bestialidade. Sim. Porque os 4 irmãos são tratados como bestas, né? Lá Criaturinhas, né? Com palavras sempre, né? Sempre ofensivas, né? Com sua subjetividade diminuída. Sim. Né? Então, é um caráter bestial mesmo, né? Sem identidade própria, sem individualidade. Então, eu vejo muito isso na página 23 da edição LPM, Sim. quando, no final, quando eles veem a irmã, né? E já no final, a pequena firmou o pé e, quando se preparava para montar no muro e passar ao outro lado, sentiu que lhe agarravam a perna. Agora, aqui o trecho em que eu vejo. Abaixo, aqueles 8 olhos cravados. Não são 4 irmãos, são 8 olhos. Né? Como um animal, né? Uma aranha, no caso, né? Uma coisa só, um amontoado só. Né? E o 8... eu posso ver o número 8 deitado, ele é um símbolo do infinito. Sim. Então, o que eu vejo é 8 olhos, né, simbolizando a infinitude bestial do fatalismo, a visão do Quiroga, né, a respeito do fatalismo. E isso está dito lá na frente, quando ele fala... Ele termina uma na página 16 lá em cima, né? E o que seria pior para o próprio amor sem esperança possível de renovação? Termina a oração com uma interrogação. Sim. E essa interrogação seria uma espécie de ironia socrática. Sim. Né? Exatamente. Perfeitamente. Então, e ao longo do conto, a mãe e o pai sempre falam de desejo de redenção através do amor, né? Através da geração de um novo menino, né? Sim. E que nascia novamente uma criança doente. Sim. Que eles atribuíam à maldição divina. Isso vai ser... Ou seja, daí a pergunta e a maldição e o fatalismo, que é de Quiroga, né? A gente não pode separar a vida dele da obra dele, né? Porque a vida dele foi uma vida muito dramática, né? As perdas que ele teve, né? O pai, muitos suicídios, inclusive o suicídio dele, né? Suicídio da primeira esposa, dos filhos. Ele tem uma passagem, né, pelas drogas também, ele vai se meter com as drogas, né, com a heroína, com a cocaína. Inclusive, ele tem um conto muito interessante chamado Inferno Artificial, onde ele... Inferno Artificial, que é uma contraposição àquela obra do Baudelaire, Paraíso Artificial. Ele fez um contraponto nessa obra. E esse conto, A Galinha Degolada, ele foi publicado, se não me engano, num livro dele muito interessante, chamado Contos de Loucura, Amor e Morte. Sim. Que são os temas entre os quais eles giram a loucura, né? O amor e a morte, que é a própria colocação, a própria alegoria da vida dele. Eu acho assim. Muito bem. E quanto à questão da bestialidade, sim, eu acho que as crianças não são... bom, é uma visão minha, né? Sim. Eu vejo aqui que, no decorrer da leitura, ele critica a questão genética da bestialidade. Sim. Quando ele critica o abandono. Sim. O abandono materno. Então, ele atribui
a essa idiotia das crianças ao abandono. Sim, pode ser, mas só que... Ao abandono, e não a genética propriamente. Assim, a genética, ela... Por quê? Ah, porque as crianças têm a sensação da arte, da estética. Quando elas admiram o pôr do sol e depois veem no sangue vermelho da galinha degolada a mesma sensação de estética do sol, do pôr do sol, né? Ali a gente pode ver isso aí por vários caminhos, né? Essa sensação deles, mais uma sensação ligada à percepção sensorial, sim, e propriamente uma questão estética, porque como ele coloca, né, coloca a idiotia, né? A idiotia é um quadro muito grave, quer dizer, sim. a hominização, o processo de hominização fica prejudicado. O paciente com essa deficiência mental grave, ele não fala, não anda, ele não interage. Agora, a impressão que dá, a gente pode fazer a leitura no sentido inverso, quer dizer, a mãe abandona depois de um certo tempo, quando ela não tem mais nenhuma esperança. Como Sim. se aquelas crianças refletissem o que se passasse dentro deles. Não é? Uma vergonha, talvez. Então, eles ficam ali, isolados. Aí os tratos, os cuidados desaparecem. E essa é uma situação que no dia a dia a gente vê muito, né? Muitas famílias querem internar seus filhos, querem colocá-los longe, né? Isso aí acontece e o conto mostra isso muito bem, eu acho. Sim. Obrigada, professor. Eu acho que a sua intervenção foi muito boa. Muito obrigada. A questão do 8, né? Invertido, contando para o infinito, ou seja, aquela história tende ao eterno retorno. Sim, sim. Foi o que aconteceu na vida do autor. Né? Os filhos se repetiram de uma maneira muito presente. Né? Acho que os 3 filhos dele, eu não me lembro agora, acho que os 3 se mataram. Os 3? Os 3 filhos dele se mataram. Quiroga esteve no Brasil, né? No mesmo ano da Semana de Arte Moderna. Se encontrou. Parece que ele só foi reconhecido como escritor por Monteiro Lobato, né? Enfim, eles trocaram cartas, né? Muitas cartas. Ele tinha uma interlocução, sim, com alguns aqui do Brasil. E ele veio, acho que foi bom lembrar, ele esteve na Semana de Arte Moderna. Agora, os relatos dizem que ele tinha também uma personalidade muito difícil, né? O trato com ele era muito complicado, né? Também. Muito bem, vamos lá. Darlan, pode falar. Oi, boa noite, me escutam? Sim, muito bem. Boa noite, professor. Eu falo aqui do Rio Grande do Sul, né? Eu nasci numa localidade no interior do Rio Grande do Sul, muito próxima de um dos lugares que o Quiroga viveu durante um tempo, né? Que foi na fronteira. Na fronteira das missões, lá das Missões, na região noroeste, assim. E o que mais me chama atenção, acho que na obra dele, é como ele consegue retratar o que é a sociedade dessa região do Pampa aqui, nesse período aí, né, do início do século XX, e como uma mentalidade que sobrevive ainda, assim, em algumas localidades rurais, né? Esse enorme conservadorismo, né? Essas tradições, assim, ligadas à terra, o preconceito, o machismo, que está ali dentro de alguma maneira, né? Com essa ideia de tradição, de família, né? Isso, e pensando também o quanto isso impacta também nas doenças, né? Nessa ideia assim de interior, quando eu lembro assim dos meus avós e que eram agricultores e que viviam
nessa condição da ruralidade, quanto era vergonhoso para uma família ter um filho com uma deficiência física ou intelectual, né? O quanto esse preconceito recaía sobre esse lugar, assim, essa dureza, essa crueza das palavras dele também me reporta bastante a essa realidade, assim, né? Esse lugar marcado pela negação da própria saúde mental, do cuidado, né, dos transtornos, essa vergonha, sobretudo para as famílias, essa região também, assim como outras, é muito marcada. Eu acho que ele traz isso dentro do conto, quando ele fala, por exemplo, no sobrenome Mazzini, está relacionado, por exemplo, com um sobrenome de imigração italiana, né? E essa região é uma região onde ele estava, ali, que ele passou um tempo, é uma região marcada pela imigração ucraniana, alemã, italiana, né? E o quanto isso reflete também, ainda hoje, por exemplo, nos altos índices de suicídio que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Conforme o Ministério da Saúde, de 2019, acho que saiu uma pesquisa, o Rio Grande do Sul está em primeiro lugar, né? Sobretudo no interior, são cerca de 14 suicídios para cada 100 mil habitantes, que é o governo... trata como uma endemia, assim, né? E eu fiquei pensando o quanto essa questão cultural ainda é muito forte e o quanto a gente pode ver isso um pouco no texto dele. Isso me marcou bastante, assim. Era só isso que eu queria colocar, professor. Só isso não. Gostei muito da sua interpretação. Quer dizer, essas visões são muito boas, porque elas enriquecem, né? A minha visão, ela vem muito em cima de uma visão de mundo. Mas a sua fala foi muito... Todas estão muito boas. E trazer essa questão, né? É uma questão que a gente sabe, a questão do suicídio, né? Que está muito presente lá. Exatamente isso. Vou ler rapidinho a questão da Iandra, aí depois eu passo a palavra para a Ângela, tá? Depois que a resposta, aí a gente passa para a Ângela, senão vai acumular aqui. Olha só, professor, eu fiquei surpresa quando vi que se tratava de crianças. Eu já esperava que a descrição desumanizasse um adulto, por não corresponder a uma norma social. Mas com crianças foi inesperado. Sim. Aí né? Agora estão entre 8 e 14 anos, né? Segundo o autor. Uma questão, né? Aí uma pergunta da Suzete. Professor, o senhor acha que os meninos doentes percebiam o cuidado e afeto dos pais pela menina? Entendi que a degola foi apenas uma imitação do que viram, mas sem sentimento algum, de ciúmes ou qualquer tipo de vingança. Outra dúvida. O senhor acha que se os meninos tivessem recebido alguma atenção e carinho, talvez pudessem ter melhorado da doença? Assim como repetiram o ato de degolar, poderiam repetir um desenho, qualquer coisa? Olha, é muito complicado isso, né? A questão da deficiência mental grave, muito grave, como é o caso que a psiquiatria chamava de idiotia, né? A psiquiatria dividia idiotia, imbecilidade e debilidade mental, né? Pelo grau de severidade, pela maneira onde agiam os agentes etiológicos. Essas pessoas, essas crianças, elas ficam presas numa vida vegetativa, né? Tranquilamente. Elas têm reações instintivas, reações reflexas. Agora, naturalmente que há outros graus de deficiência, onde se deve, onde todo o trabalho psicopedagógico, a arte-terapia ajudam, não é? Muito. Naquele caso, não. Naqueles casos, eu acho que não haveria mudança ali, não é? Agora, isso não implica a questão do abandono, né? Os cuidados, a alimentação, os cuidados que são negados ali. Eu acho que essa é uma face da crueldade, né? da história, né? Realmente, aquelas crianças elas não aprendem, não aprendem. Não é? Elas podem ter feito ali, aí a gente pode interpretar, porque tem o que o escritor coloca por trás, né? Ali, na entrelinha. É claro que, a princípio, uma leitura muito naturalizante das coisas, diria, não, ali foi um reflexo, foi uma coisa reflexa, porque eles viram e retiram.
Na clínica mesmo, se você sair da ficção, seria impossível para aquelas 4 crianças, como ele descreve, com aquele comprometimento, ter aquele pragmatismo de pegar a menina e matar. Não é? Então, ali já tem a liberdade da ficção. E você pode interpretar de muitas maneiras. Não é? Pode ver de muitas maneiras, como ele colocava. Muito bem, não sei se respondi, se atrapalhei aí. Qualquer coisa, escreve aí embaixo. Agora eu vou passar a palavra para a Ângela, que também quer fazer uma intervenção. Oi. Vocês estão me ouvindo? Eu nunca sei se eu coloquei o... Boa noite, professor Paulo. Boa noite, Inês, e boa noite todo mundo, né? Oi, tudo bom? Então, eu tive aqui uma questão com relação a essa questão da nomeação, essa questão da família, e aquilo que o Darlan acabou de falar sobre essa questão do que está predito antes de dizer o nome das crianças. Então, eu observei, por exemplo, que no início, quando se fala dos filhos idiotas do matrimônio, Mazzini e Ferraz, eu fiquei na dúvida, porque Mazzini está claro, né? A gente entendeu, depois vai se ver que é o pai, e eu deduzi que, como é matrimônio, Ferraz seria a mãe, né? Mas, em seguida, o Mazzini se constitui como pai, e pai, no sentido do nome, e ela vira Berta, né? O nome ficou mesmo do lado do pai. Vai ser o nome da menina. Sim, eu deduzi que Ferraz seria o da mãe, porque foi usado um matrimônio, e eu calculei que fosse... quer dizer, isso foi uma leitura que eu fiz. E eu percebi, e aí eu volto àquilo que o Darlan falou, é que o médico é aquele que veio de fora, aquele que veio examinar, aquele que veio nomear a doença, não o nome da criança, ele não olha as crianças, na verdade. O médico examinou, logo no início, com essa atenção profissional, que é bem irônico, né? Que está visivelmente buscando a causa do mal nas enfermidades dos pais. Então, fica claro que elas não são nem vistas nem escutadas pelo médico. Sim. E depois, em seguida, aparece com a alma destroçada de remorso, Mazzini redobrou seu amor a seu filho, o pequeno idiota que pagava os excessos do avô, que, na verdade, vai continuar a colocar nisso tudo numa sequência em que o que está colocado não é propriamente a genética. Tem um quê de tragédia grega aí, que não é só a genética aí, vai muito além da genética, na verdade. Então, essas crianças que não são nomeadas e que ficam realmente vivendo no nível de coisas, elas coisificam, porque, na verdade, elas têm atos absolutamente não comprometidos com nada, né? Que são absolutamente cópias de atos, mas de ações que não têm qualquer sentido nem para elas, enfim. Foi assim, porque eu vi com relação à questão da nomeação dessas crianças e as consequências disso, né? Não foram inseridas na família, eles não foram inseridas, nem nomeadas, nem inseridas, né? Isso. E o médico, ele reflete uma visão ideológica daquele momento, né? Exatamente. Uma positivista, uma medicina positivista. Da genética ali, embora ali possas pensar nisso, tem uma visão eugenista também. Sim, com certeza. Que é colocado fora da casa e que não tem nada, né? Não tem nenhuma possibilidade, né? de incorporar, de ser incorporado pela família. Eles ficaram fora. Isso, sabe, professor, isso me fez lembrar, na minha idade, a gente já tem umas certas lembranças do passado. Há muitos anos, quando eu era criança, eu tive algumas experiências de ir em casas de famílias de amigos e encontrar crianças escondidas do mundo, né? Completamente escondidas, que eu nem... é meu irmão, é minha irmã, mas ele não sai daqui, ele fica isolado no quarto, porque as pessoas tinham muita vergonha mesmo, né? Eu acho que isso está ainda numa época em que... Por uma culpabilização,
que vem... Exatamente. E com uma exclusão, né, que o mundo não vai... Ele vai participar nem dali, nem do mundo, porque ele não passa por... Ele não existe, na verdade, né? Ele não existe... É um pecado, né? A doença é cara que... Certamente. São os degenerados, é uma concepção... Exatamente. Olha, há pouco tempo vocês estão vendo agora aqui na imprensa o caso daquele pai, né, que há 17 anos mantinha a família, a mulher e os 2 filhos acorrentados, né? Não falavam com ninguém, desnutridos. Quer dizer, eles estão profundamente comprometidos na sua relação com o mundo, né? Ele parece que botava caixas de som e som alto o dia inteiro para que os vizinhos não escutassem os gritos, né? Agora eles foram resgatados, os vizinhos, alguém chamou a polícia, chegou lá e resgatou. Eles estão na casa de um parente, né? Foram para o hospital. É uma reprodução, mais ou menos. Essas coisas acontecem muito. Muitos anos eu fui fazer um chamado, eu trabalhava na emergência psiquiátrica do antigo Inampes, ali na Praça Mauá, e a gente fazia atendimentos domiciliares. Era uma equipe, dois enfermeiros, um médico, nós íamos. Então, nós fomos até o bairro de Ramos. Vamos lá, os vizinhos tinham chamado numa casa até muito bem cuidada, classe média. Eles mantinham no fundo do quintal, numa gruta, a filha doente, que provavelmente tinha alguma deficiência mental ou fora psicótica, só que o comprometimento era tão grande que não dava para fazer nenhum diagnóstico. A polícia entrou, quando chegou lá, a rádio patrulha, na época, o oficial disse o seguinte, o pai, o dono da casa, disse que ninguém entrava na casa dele. E eles conseguiram uma ordem judicial e entraram. Aí o policial falou, olha, eu já vi tantas coisas, mas nunca vi nada tão absurdo. Tiveram que chamar o bombeiro, para o bombeiro jogar água, espantar os insetos, tal, que estavam em cima da menina, da moça. E nós levamos para o hospital, mas ela morre 2 dias depois. Um quadro assim, quer dizer, guardadas as diferenças dessa crueldade, né? Porque, sim, claro. Exatamente, mas isso se repete em várias fases. E ele retrata muito bem, o Darlan colocou muito bem a questão da cultura ali, né? Onde ele viveu, porque ele vivia ali dentro, ele tinha uma atração por aquele espaço. Muito bem. São Paulo. Oi, quem fala? Chinês, posso? É Benito. Oi, tudo bem? Tranquilo. São Paulo. Deixa eu falar rapidinho, rapidamente. Eu tenho uns tópicos. Primeiro, rapidamente, Mazini é o nome do pai, né? Alguém perguntou. Sim. Outra coisa, meningite, eu não vi nenhuma referência a meningite no texto. Não me lembro nem da palavra. Acho que não tem nenhuma referência. Tem sim, eu li em algum lugar. Fazem febre, né? Eles não vi nenhuma referência. O que se fala da mãe... eu li, eu não sei onde, mas eu li. Assim. Se fala da mãe... Inclusive no espanhol. Sim. Não. Mas o texto... O que se fala no espanhol, o que se fala no texto em relação à mãe... É justamente o médico que vai consultar. Eu vi um sopro diferente no pulmão da tua mulher. Aí o marido chama ela de víbora tísica. Isso. Quer dizer, da parte do pai também eu acho que não há referência a meningite. Sei lá, eu não vi nenhuma referência. Mas tudo tenho a impressão de faz uma febre, sim. Tem um quadro de febre e tal. Mas até o termo, né, meningite, acho que nem está grafado lá. Mas o termo está grafado, não é porque você não leu que não tem. Está grafado. Eu acho que não faz nenhuma referência, nem a palavra está mencionada, meningite. Pelo menos eu não me lembro, eu li 2 vezes. Tá bom, então você não leu, você não lembra, e eu estou dizendo para você que tem. Isso não é o bastante. Não. Eu li 2 vezes e não vi essa palavra no texto. Eu não estou falando. Mas não importa isso, tudo bem. Eu só estou dizendo isso. Isso aqui não vi essa referência no texto. A gente vai brigar por causa disso, se tem meningite ou não. É na página 12. Na página 12 tem.
no diálogo, víbora tísica, não sei o quê, aí pergunta para o médico quem tem a maior culpa da meningite dos teus filhos, meu pai ou o seu pulmão podre, víbora. Essa parte, essa página toda. Agora você vai conseguir ver? Aí eu acho que é uma acusação do pai, né? Aí eu não sei o que o médico disse, mas o pai acusando ela cita isso. Tem razão. Não, o médico não diz nada. O médico simplesmente tem razão, fala, tem razão. Ele nem olha os meninos, né? Ele isso, vai tem procurar razão, uma causa tem razão. Retiro tudo o que eu disse, tem razão. Minha culpa é minha máxima culpa. Não, tem razão. Mas o principal não é isso. O principal não era isso. Isso é questão pequena, né? Não, só quer dizer o seguinte, eu não vi nada redentor nesse conto, nada de redentor, de otimista, de algum traço qualquer de otimismo, nada. Se você olhar isso na obra do Horácio Quiroga, não era ele. Né? Eu não conheço o autor. Acho que foi o primeiro conto que eu li dele. Parecia os romances do Machado de Assis, principalmente aqui da segunda fase, em que nenhum personagem se salva. Quer dizer, é lógico que o Machado de Assis, os personagens não têm essa brutalidade que tem aqui, né? Mas nada, o casal, mesmo quando está feliz, se culpa a si mesmo. Está feliz porque venceu a infelicidade de ter os meninos, né, com esse problema, né? Outra coisa, a própria menina é mimada, né, em função do carinho excessivo que dão a ela para compensar o que não. Mas a questão que eu queria colocar é justamente aquilo que você falou quando você fez os comentários. Exatamente isso. Parece que você estava adivinhando o que eu ia falar. Até que ponto? Eu não estou aqui emitindo opinião, eu estou lançando isso. Até que ponto a ficção pode ter essa licença de avançar por algo assim que o autor desconhece, né? Aquilo que você falou, será que a ficção tem a liberdade, tem toda essa liberdade, né? Porque aqui, por exemplo, dá como motivo racional, existe uma razão. Claro que sim, é literatura, gente, é arte, é ficção. Calma, eu estou falando. Por Deus do céu, literatura! É a liberdade da ficção, a ficção é livre. Olha só, peraí. Pô, eu falei que não estava emitindo opinião, eu estava lançando essa questão, pô, eu não falei antes de falar, pô. Sim. Eu estou lançando essa questão, estou lançando. Não estou dizendo que é assim o assado, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo isso. Até que ponto vai a liberdade da ficção? Total. Até que ponto? Total. Vocês, não, é isso que eu quero dizer. Até que ponto? Porque aqui, por exemplo, quer dizer, esses meninos que são idiotas, que aparentemente não teriam uma razão, uma racionalidade, eles cometem o crime de uma maneira racional, né? De maneira racional. Sim, aí ele está certo. Nesse ponto, ele está certo. Nesse momento, essas crianças, no momento em que elas cometem a degola, nesse ponto é um ponto de racionalidade nesse ato de degola, porque ali é uma tentativa de aliviar a tensão. Isso eu vejo isso. Sim, exatamente. Você vê isso. Eu vejo isso porque o psicótico... Não. Porque, com licença, o psicótico... Deixa eu completar o raciocínio. Não professor, ele vê o mundo como, segundo Melanie Klein, como uma barriga povoada de objetos que o amedrontam. Eu ainda não terminei. É subjetivo para serem psicóticos. Mas sim, aí eu queria concluir. Foi exatamente o que você falou, ali. Eles agem com pragmatismo, exatamente. Parece que você leu o que eu estava lendo quando eu li o conto. Você emitiu o pensamento, até que ponto vai a liberdade. Por quê? Quer dizer,
eles fazem aquilo, né, por um processo de imitação, né? Eles veem a galinha sendo degolada e degolam. Não Então, propriamente. Então, olha só, na página 9 está assim, ó, sobre os meninos. Ó. Animavam-se apenas ao comer, quando viam cores brilhantes ou ouviam trovões. Riam, então, deixando de fora a língua e o rio de baba, radiante de frenesi bestial. Tinham, por outro lado, certa faculdade imitativa, mas não se pode conseguir nada mais. Então, exatamente, e na página em que eles matam a menina, eles viram sangue, tanto que tem uma página lá, vermelho, vermelho. Existe uma relação de causa e efeito. A faculdade imitativa é um processo racional, plenamente racional. Quer dizer, então, a minha questão é essa, eu não estou dizendo se é assim ou assado, pelo amor de Deus, entendo, eu falei antes. Eu queria colocar isso em questão. Quer dizer, a ficção tem essa total liberdade, é possível dar total essa liberdade para engendrar as coisas mais assim inverossímeis. Aí entra a questão da verossimilhança, né? As coisas mais inverossímeis é permitido a ficção. Sim. Então, essa é a tua opinião, eu respeito profundamente. Eu só estou levantando essa bola, que algumas pessoas talvez não concordem com isso. Como você falou, como você questionou, como você mesmo fez essa observação. Né? Uma coisa que foi feita de maneira pragmática, racional, de meninos que não agiam assim. Né? Por exemplo, só lembrando... Rapidinho, assim, peraí, Vanessa, deixa só o Benito concluir o raciocínio dele, porque senão fica falando ao mesmo tempo, aí a gente não consegue entender nenhum dos dois. Então deixa o Benito concluir. Que eu me lembrei de Todorov, desculpa. Beleza, mas deixa só ele concluir o raciocínio dele e depois você fala, beleza? Valeu, Inês, obrigada. Não, é isso que eu queria dizer, que aqui que está bem claro, a gente nem precisa trazer outros autores, a não ser que seja um psiquiatra, como o professor Paulo. Olha, o psiquiatra, ele não escreveria tão bem quanto o Horácio Quiroga. É claro que se você quiser seguir por uma verossimilhança, você olhar dificilmente um paciente como esses garotos teria o pragmatismo de fazer esse crime. Poderia ser uma coisa instintiva, impulsiva. Agora, daí é que entra a liberdade do autor, de usar exatamente essa semelhança com o ritual da morte da galinha, em que os não iniciados ficam de fora, como uma denúncia de toda uma situação, aquilo que eu disse, como se fosse a volta do recalcado. Tudo que estava recalcado naquela família, naquela situação, aparece nesse gesto deles. Não é? E ele traduz com muita beleza, entre aspas, né? A beleza do conto, a maneira como eles degolam a menina. Né? Agora, uma coisa interessante que no início do conto ele já dá uma pista, um ponto ali importante da questão do que se vive com o ambiente em que se vive, como o Darlan colocou. Ele fala do isolamento, né? da vida rural ali. Ele já aponta ali. Bom, vamos lá, podem falar aí. É só pedir para cada um falar de uma vez, mas é sempre bom, às vezes suscita, né? A pessoa fica ansiosa para se colocar, mas é porque senão um não consegue entender o outro e parece que a gente está brigando. E não é isso, né? O nosso objetivo, muito pelo contrário. A gente está trocando ideia. Vera, vai lá. Aí depois a Vanessa levanta a mão só para depois eu seguir a ordem. Sem problemas. Vamos lá. Eu só saí em defesa do amigo. Sou. Alguém precisa de defesa aqui? Não existe nenhum ataque, pô. Que defesa? Muito pelo contrário, a gente está trocando ideia, né, Benito? Por isso que esse espaço é muito Então me desculpe, Benito. Não, sem problema. É que a gente está acostumado no público, né? Que assim, no presencial, né? Que a gente vai conversando, mas só que a gente depois não consegue entender o que o outro está falando, né? E fica. Mas vai lá, Vera. Professor, o senhor disse essa questão do ambiente
E o Quiroga, na verdade, como é o título de um livro, ele sempre está num tripé de loucura, amor e morte. Né? Esse é o tripé de quase toda a obra dele. O que eu levanto, né, como uma questão, e que gostaria demais de ouvir o senhor, é o seguinte: esse isolamento, essa falta do paradigma amoroso que atinge toda a família. Ninguém, né, tanto o pai como tanto o casal enquanto casal, eles são pragmáticos, eles querem ter filhos, quando os filhos vêm e aquilo é frustrado por uma doença, eles não se apresentam amorosos nem entre eles, nem com a criança. A outra tentativa não é uma tentativa de trazer mais amor até para aquela criança que estava com debilidade, mas, de novo, uma tentativa de eus feridos, né? Vamos ter agora o filho numa condição melhor. E afinal, a debilidade maior, me parece, é essa ausência da capacidade de amar diante de uma frustração da expectativa. Né? Então, a minha pergunta é a seguinte: essa debilidade que nas crianças se apresentam como uma debilidade mental, nos pais se apresentam também com igual gravidade como a debilidade da capacidade de amar, de doar, da capacidade de ter empatia, de cuidar. Isso também não caracteriza que todos nessa família são doentes em igual grau? É difícil dizer, né? Porque, olha só, até o momento do nascimento do primeiro filho, parece que o casal vivia bem, adequado ali naquele ambiente. Né? Quer dizer, a frustração do primeiro filho, que eles tentam superar, a mãe ainda mantém uma relação afetiva, essa expectativa vai se desfazer. Né? Depois do segundo e do terceiro parto, em que a história se repete. Logicamente, a gente pode imaginar que esse casal sofre. Não sei se ele adoece, mas ele sofre. Eles passam a ficar deprimidos. É uma grande frustração. Né? Eu até disse no início que, né, uma criança, o Althusser dizia isso, uma criança, quando nasce, já é velha, porque tem o desejo dos pais. O que eles fazem com aquele desejo que está ali, uma vez frustrado, 2 vezes, 3 vezes? Aquelas crianças, elas passam a representar o fracasso da existência deles. Passam a representar, provavelmente, culpas internas, onde eles vão buscar uma explicação para aquele sofrimento. Veja que ela vê na doença dos filhos consequência dos excessos do sogro. Que excessos eram esses, não é? Sim. Esse retorno de um recalque familiar, geracional, eu diria até, que, né, geracional, é que desemboca, e aí o senhor foi brilhante mesmo, na cena do sacrifício. Sacrifício ali. Né? No sentido... E até no sentido de purificação. Purificação, exatamente. De separação, de divisão. Isso. Então, sim, eu acho assim. Obrigada, professor. Nada, eu que agradeço. Ângela, antes de passar para você, eu vou ler só umas perguntinhas, tá? Olha só, pergunta do Evandro, professor. Boa noite. Existe algum significado as 4 crianças deficientes serem meninos e apenas a menina ser neurotípica? Os meninos são mais propensos a convulsões e encefalopatias na vida real? Não, não é bem assim. Até eu fiz aqui um comentário, quer dizer, levando em conta a questão da ficção, não é para não que eu até falei assim, olha, se nós quiséssemos olhar por esse lado da genética, nós poderíamos dizer que aquela deficiência mental severa, né, a idiotia, estaria ligada ao cromossoma Y, né, o padrão cromossomial, os cromossomas sexuais do homem XY. Por que eu fiz esse comentário assim, bem superficialmente? Porque a menina, ela traz os cromossomas XX, o cromossomas X do pai e o cromossoma X da mãe. Então, quer dizer,
seria ali uma questão genética. Eu acho que essa é a questão. A questão que o autor nos coloca é o seguinte: é um casal diante de uma grave, né, de um grave acometimento de 3 filhos, e como isso muda a vida deles. E como eles não sabem lidar, não têm recursos, né, afetivos, emocionais, para lidar com aqueles seres que estão ali. Né? Que são seres, que são crianças, têm né, a condição humana ali, mas que estão presos numa vida vegetativa, e que exigem muitos cuidados, muito trabalho. É uma coisa que não é fácil você lidar, indiscutivelmente. E um dos movimentos que as pessoas fazem é se afastar. Você pode ver, por exemplo, se quiser fazer uma comparação pobre, o sofrimento que as famílias têm diante de crianças que são reduzidas à vida vegetativa. Elas só têm o que elas têm de humano, a forma, o corpo. Não desenvolvem nenhuma outra habilidade. O sofrimento que a família tem, guardadas as diferenças, é muito parecido, muitas vezes, com a família que tem um dos seus pais, uma de suas pessoas, acometida por uma demência, pelo Alzheimer, por exemplo. O grande sofrimento que as pessoas têm para lidar. Quer dizer, logicamente, em etapas diferentes. Né? Então, isso gera as mais variadas assim, reações. Mais um comentário, da Yambra. Eu vejo um pouco da projeção que os pais colocam nos filhos como se eles fossem continuações dos pais. Tanto que os personagens sempre se preocupam em saber de onde vêm essas questões das crianças. Nesse sentido, a gente pode ver que nenhum dos filhos correspondeu às expectativas dos pais. E a única que chegou perto foi morta pelo produto da própria negligência dos pais. Aí, entre parênteses, claro que, literalmente falando, essa morte poderia ser lida de diversas outras formas. Isso mesmo. Certíssimo, em alguns aspectos. Né? Mais um comentário da Elizabeth agora. Vejo uma relação da obra de Quiroga com Edgar Allan Poe, não só na estrutura narrativa, no conto que caminha para o final e no tema da loucura pelos desafetos humanos. Esse casal é um exemplo de guerra conjugal tão comum. O Edgar Allan Poe foi era um dos autores preferidos do Quiroga, ele e o Baudelaire. O Quiroga lembra, guardadas as diferenças, um outro autor, né, uruguaio, que é o Juan Carlos Onetti. Ele tem um livro chamado Junta Cadáveres. Vale a pena, é um autor muito interessante. A questão do nome, a questão do desejo, né, dos pais, realmente, por que se tem filho? Se tem filho, primeiro, para continuar vivo, para manter a permanência no mundo. Depois, os desejos todos estão colocados ali. Isso fica muito claro nos nomes que as pessoas escolhem para os seus filhos. O nome que a gente dá aos filhos, eles trazem ali um certo significado, né, do que se espera. Muito depois bem. Fica aqui o convite da Vanice para todo mundo ir lá curtir o canal de poesia que ela colocou aqui. E eu passo a palavra para a Ângela. Ângela, vai lá. Canal de poesia? A Vanice aqui, ó, canal de poesia. Poesia Mulheres. Aí ela botou o link aqui e fica o convite para todo mundo ir lá conhecer. Sempre bom, né? É bom, muito bom, claro. Vamos lá. Então, eu queria voltar para a questão da ficção e do horror. Quando eu li esse texto, foi pela primeira vez, foi até, obrigada, professor, não conhecia esse autor. Eu peguei o texto assim, bem inocentemente como leitora, simplesmente, não estava pensando em analisar o texto, e eu me assustei um pouco, porque eu não sabia que era de horror, né? Porque é no sentido do horror. É um horror. E aí eu fiquei pensando que depois da nossa discussão, dessa discussão de agora, e que esse autor ele conseguiu o objetivo dele, que é, através da literatura, tornar a realidade
se mesclar através da literatura, poder falar de uma outra maneira, de outro lugar, porque esse horror a gente é confrontado com ele a todo tempo. Basta, se você quiser, qualquer jornaleco desse aí hoje te dá, no mínimo, uma meia dúzia de susto. Mas a literatura é justamente essa intermediação que vai tornar possível pensar nisso de uma outra maneira. Ou seja, tem uma certa distância, que é uma ficção, a ficção faz essa distância para que a gente possa... A gente pode ver isso no filme, na literatura é muito forte. Eu própria, como leitora, eu falei, nossa, como é que o professor Paulo vai lidar com esse texto? Como é que vai ser isso? Pensei, gente, porque ele é tão, que eu falei, não sei por onde eu iria com esse texto. Eu falei, ainda bem que as pessoas podem falar tudo, que é bom que cada um vai para um lugar, é ótimo. Porque aí a literatura passa a ser deixa de ser pano de fundo e passa em primeira linha, digamos assim, né? No primeiro lugar, né? E outra coisa, essa coisa de passar para o outro para não adoecer é um recurso do humano. Porque, às vezes, a coisa isso em casal é muito comum, a gente vê isso, claro, mas, assim, a coisa de dizer, não, está em você, não, esse horror não é meu. De certa maneira, tem uma proteção, pelo menos por algum tempo, até conseguir lidar com essa realidade, que é natural do humano um pouco. Olha, eles não conseguiram dividir, mas tem um pouquinho de um, tem um pouquinho do outro, mas eu acho que isso aparece muito claro, é como uma forma, né, de poder lidar provisoriamente com isso e não se destruir, porque é muito destruidor isso. No final, o texto, na verdade, quer dizer, o que ele passa para a gente é destruição mesmo, né? Total, no final, no fim, tudo é destruído. Mas, na verdade, eu penso que é o lugar da arte mesmo, é por isso que eu acho que é fantástico poder ler isso, né? E poder ler isso de um outro lugar. Como humanos, né? Isso é tudo humanidade, né? A gente usa as humanidades para ser mais humano. Exatamente. Eu acho que essa é a questão. E aí, uma ideia assim. Muito bom. Um comentário, na verdade, viu? Não acrescentei nada de compreensão, mas é uma leitura. É um conto pesado, né? É um conto pesado. Sim, ele é muito pesado, muito difícil. Ele é demasiado humano. Sim, exatamente, porque ele é muito humano, justamente. Por isso, o Poe é isso, né? Ele é demasiadamente humano também. Né? Se você quiser sair da ficção para a realidade, você vai ver como o nosso país está, pelo menos nos últimos anos, imerso no horror e na destruição. Certamente. No horror e na destruição. Aí tem o que o Benito falou, né? A verossimilhança entre a realidade e a ficção. Exatamente. E vamos ficar com a literatura cada vez mais, para que a gente possa lidar com aquilo que a gente não pode, pelo menos a literatura traz para a gente esse bem-estar num grande mal-estar que a gente está vivendo. São momentos de enfim. Muito bem. Vamos lá. Ainda nesse sentido, a pergunta da Débora. O propósito de degolar foi dos 4 meninos juntos que se associaram para fazer a degola. Isso seria ficção ou a patologia poderia explicar esse conluio? Olha, no início, quando eu comecei, eu tentei mostrar o seguinte: aquelas 4 crianças não podem ser consideradas loucas, porque a loucura pressupõe um sujeito, pressupõe uma linguagem, né? Pressupõe desejos. Eles vivem aquilo que se chama de vida nua, quer dizer, eles estão imersos eles têm apenas do homem uma das dimensões, aquela vida instintiva ali. A ficção, daí a liberdade da ficção, porque a intenção qual seria do autor ao levar a esse término o seu conto. Na vida real mesmo, dificilmente 4 crianças com aquelas características teriam o pragmatismo para fazer o que eles fizeram. Porque eles estão a vida deles é muito vegetativa. Agora, a beleza da ficção está aí, fazer esse corte que ele queria mostrar, né? Essa que é a importância da coisa.
Nesse sentido, professor, tem 2 comentários que eu vou ler em seguida, depois se eu Tá quiser bom. fazer, porque elas dialogam, da Ana Clara e depois da Yanda. Ó, a Ana Clara fala o seguinte: é importante pensar que a ficção não tem compromisso com a realidade, não é clínica, ou seja, a volta do recalcado, representada no assassinato da irmã, é um movimento simbólico que esse mecanismo psíquico representa não para uma personagem específica, mas como representação de um sentimento mimetizado na narrativa. Como o professor falou, não há possibilidade na clínica, mas a narrativa possibilita o impossível. Aí a Yandra comenta: sim, Ana, também enxergo assim a questão da ficção. Podemos fazer várias leituras, mas devemos sempre contar com a liberdade que a literatura dá. Perfeitamente. Aí depois, gente, veio alguns comentários que eu acho que eram comentários com as coisas que algumas pessoas estavam falando, que eu confesso que eu não entendi muito bem. Aí, se vocês quiserem depois reformular e me explicar, ou levantar a mãozinha, aí, fala, porque aí, né, melhor. Aí eu já vou pular para a pergunta da Elizabeth, tá? Professor, pode haver algo de Kafka beirando o conto? Veja aquela família que isola e mantém Gregor afastado pela sua monstruosidade, a irmã passeando com os pais no final. Sim. Quem sabe, né? O que tem de Kafka aí, né? Só que a ficção do Kafka, por mais ela retrata toda uma alienação, ela tem uma outra dimensão, que não é uma linguagem tão nua, tão crua quanto é a do Horácio Quiroga, eu acho. Quer dizer, também na Metamorfose há um assassinato simbólico do personagem, né? Há uma profunda regressão. Então, vou pensar nisso, né? Não saberia dizer agora, não. Fica aí jogado no ar para pensar. Ó, Juliane tem um comentário. Na verdade, o que vejo é que talvez nunca houvesse, de fato, uma comunhão entre o casal. No início do relacionamento, eles parecem felizes e apaixonados, mas talvez estivessem só seguindo o ritual social. Ser bem-sucedido, fazer aos olhos da sociedade, casar, ter filho. Quando eles falham no processo, não há companheirismo. Cada um quer chamar só para si a falha dos filhos ou o sucesso da filha perfeita. Então, esse amor, entre aspas, talvez só fosse superfície, aparência de amor. Na obra do Quiroga tem uma coisa que é o fatalismo, né? Na verdade, ele brinca com todos esses personagens do conto e brinca com a gente também. Por quê? Porque esse casal ele não tem nenhum controle, nenhum domínio sobre a própria vida. Veja como o desejo deles é toda hora contrariado, frustrado pelo nascimento de filhos que eles desejavam e que vêm seriamente adoentados. Então, também tem muito isso, né? Ele joga com isso, ele mostra com a visão fatalista dele, como se o homem não tivesse um controle sobre a sua própria vida, sobre a sua própria história, como se fossem marionetes, né? Que o destino joga com eles. E o fim mostra isso. Né? A Adriana até pergunta, né? Acho que teria a questão hereditária dos pais, não seria isso? Não sei se dá para dizer que os pais têm alguma doença. Os pais têm um sofrimento existencial gerado por uma grande frustração, que é, né, aquele do desejo que a gente coloca nos filhos. Aí muda, aí a relação se torna profundamente complicada. Né? Mas veja que eles se reconciliam, eles tentam fazer uma reconciliação, tentar o controle sobre a própria vida, e não conseguem, porque logo adiante a história mata a menina. Como se alguém dissesse, né, como os árabes, né, mate tudo, estava escrito. Aí tem mais um comentário do Darlan. Esse ritual da galinha, da morte da galinha, remonta a algo cultural também. Sim. A forma de matar a galinha é uma tradição de família, que a mãe aprendeu com a avó. Em ambiente rural aqui do sul,
mas creio que em outras regiões do país há esses rituais da matança dos animais para a subsistência das famílias. As pessoas se reúnem no entorno da morte de um boi, de um porco. É um lugar de encontro, de compartilhamento de alimento. Fiquei pensando que, no caso da morte da menina, esse encontro da família acontece também mesmo de forma trágica. Esses meninos, ao matarem a irmã, acabam sendo vistos como se inserissem na família como parte de um ritual familiar. Exatamente. Veja que todo ritual ele é aberto para os iniciados. Quando eles entram na cozinha, eles são afastados. Quer dizer, se aí você quiser fazer uma leitura além dali, você pode ler como também sendo isso. Eles se inserindo naquela estrutura. Agora, essa história de matança de galinha, de aves, tem todo um ritual, uma tradição, mesmo aqui, não sei se no Sul, no Rio, né? Agora não tanto, mas antes, quando eu era criança, os bairros tinham seus aviários. As pessoas não compravam o frango congelado, iam lá, compravam a galinha e tinha aquela pessoa que matava, que fazia. Né? Tem também a questão de como o povo judeu, né, a carne kosher, né, como é que também entre os muçulmanos tem aquele açougueiro que faz, que é designado. Então tem um ritual realmente aí muito muito claro. Quantas múltiplas leituras, né? Interessantíssimo. É muito bom. O André Luiz também divulgou aqui um link de um canal no YouTube de poesia, o Mundo dos Poemas. Aí depois o pessoal vai lá, mais um canal. Estamos precisando de poesia, não é mesmo, professor? Quer mandar para mim, é bom. Mando sim. Os canais que nós tivemos hoje de poesia, a gente está precisando sim. E o Fabrício faz um comentário muito bacana. Como diria o poeta Heitor Brasileiro Filho, a literatura não carece de amarras e nem bombas de efeito moral. Aí. É isso aí. Gente, eu pulei alguma pergunta? Não, pulou, depois volta. Olha, tem uma... Olha, eu não vou saber dizer quem é a pessoa. Escreve embaixo seu nome, porque o nome que tá não dá para ler. Amgas. Vale a pena ler História Social da Criança e da Família, de Felipe Arrier, em que aparece o tratamento dado à criança na Idade Média, como eram nomeadas e como isso foi se constituindo numa necessidade para a sociedade moderna. A noção de criança, de infância, ela vai surgir... Ângela Maria Gasparetti, que deu essa sugestão da gente. Surge a pedagogia, né? A noção da criança era vista como um adulto em pequeno porte antes. Ela vai surgir com o iluminismo, ali com Rousseau, quando fala a questão da pedagogia, questão da escola, aí já vem ali. Infância, infante, aquele que não tem voz. Muito bom. Professor, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Mais alguém quer fazer mais um comentário? Foi muito rico hoje, como sempre, né? Fico muito feliz. Queria agradecer aí a paciência, espero não ter frustrado. Achei ótimo que eu saio enriquecido com as contribuições, foram muito boas. Eu acho que a função, a finalidade é essa mesmo. Não é aquela história do professor, não. Não existe isso. Estamos aqui para intercambiar. Para trocar, para discordar, para crescer, né? Eu acho que nossos encontros são ricos por causa disso. Isso, nós precisamos mais do que nunca falar agora, hoje, nesse país. A pior coisa hoje no país é o silêncio. Com certeza. Professor, rapidinho, só para aproveitar que a revista que o Fabrício é editor, eu acho que é editor, né, Fabrício? Que é a revista de literatura e artes Diversos Afins. Esse nome é sensacional. Aí fica a dica, o site é diversosafins.com.br. É só acessar. Oi? Então, é só acessar o site, entrar na revista. Isso mesmo, é de literatura e de artes. Então, mais aí muito bom. Se você puder mandar depois, eu agradeço. Deixa comigo, professor, eu mando por e-mail. Beleza. Muito bem, então, vamos ficar por aqui, agradecer. Qual é a próxima agora? Tem a data aí? Não, só para eu me orientar. É do Corpo Santo, se eu não me engano, mas eu vou ver aqui direitinho. Tem um autor também lá, Darlan deve conhecer, porque é lá do Sul, né, o Corpo Santo. É ele mesmo, Um Assovio do Corpo Santo, que vai ser no dia 2 de setembro.
setembro. Nosso próximo encontro. Antes do 7 de setembro. 2 né? de setembro. Espero que o 7 de setembro não seja um encontro de horror. Né? Não, professor, não será. Vamos pensar Faremos positivo. isso. Vamos ver. Estamos com medo? Estamos. Parece encontro do Queiroga? Parece. Mas vamos pensar positivo. Nós vamos virar isso. Tá bom. Vamos. Concordo com você. Agradecer aí, aproveitar a sexta-feira, enquanto se pode. Vamos lá. Então, um abraço a todos. Tchau, gente. Um abraço a todos. Até quando é 2 de setembro? 2 de setembro, estaremos aqui. Aqui. Muito bom. Vamos tchau, gente. Obrigada pela presença de todos. Foi ótimo, muito bom. Muito bom, né? Até lá. Tchau.